tema de hoje é Sois Deuses, parte 2. Antes de iniciar, seria importante verificar se você assistiu a parte 1 deste estudo. Caso não tenha feito, acesse o link que está na descrição deste vídeo para que possa entender os conceitos passados anteriormente. E torno a repetir, não tenho compromisso com nenhuma religião, seja ela qual for, mesmo que seja o cristianismo ou o judaísmo. Sigo apenas as Escrituras e o Messias, o ungido, enviado por Deus, Yeshua. Nesse estudo vamos entender coisas que a teologia tradicional não ensina ou deveria ensinar. Cada um é livre para crer no que quiser. Se achar que esse estudo não serve para você, desconsidere. Mas antes verifique em sua própria escritura. Consulte o hebraico e o dicionário para confirmar o que será discutido nesse estudo. São 5 pontos fundamentais. Primeiro, somos deuses, Elohim, anjos do Eterno. Segundo, existimos antes da criação dos céus e da terra. Terceiro, existe o mundo físico e o mundo espiritual. Quarto, a salvação e o perdão de Deus. Quinto, penas eternas. Nesse estudo, iremos explicar esses 5 pontos. E hoje vamos entrar no segundo ponto. Existimos antes da criação dos céus e da terra. Texto base, Salmo 82, a partir do verso 1, que diz: Salmo de Asaf. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, Elohim, estabelece o seu julgamento. Então Deus assiste numa congregação, numa igreja divina. A palavra que está aí, congregação divina, é Adar El. Adar vem da palavra testemunha, congregação, e El, Deus. No meio dos deuses, Elohim. Por isso é que nós somos chamados de deuses, porque nós somos espíritos. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ah, mas nós não somos homens? É o que o Salmo 82 vai explicar. Verso 2: Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Olha aí, os homens de bem pedindo para Deus julgar retamente e não tomar partido dos ímpios, né? Então o que eles pedem? Verso 3: Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, o que significa a palavra todavia? Porém, contudo, somos deuses, contudo, todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Por isso é que eu disse que nós somos espíritos. Ruach, Deus é espírito. João capítulo 4, Jesus diz que Deus é espírito. E Deus tem alma, Isaías 42, 1. Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Filho de peixe, peixinho é. Filho de espírito, espiritinho é. Coloquei espiritinho apenas para fazer um trocadilho com o ditado popular. Mas na verdade nós somos espíritos, com E minúsculo. Por isso nós somos Elohim, deuses,
com D minúsculo, como está nas traduções. Sois deuses, Elohim. Todavia, como homens, morrereis como qualquer dos príncipes à vez de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Então a congregação de Deus, a igreja de Deus, é formada de anjos. Jesus disse que na ressurreição nós seremos iguais aos anjos do céu. Jó capítulo 8, verso 9, também vai na mesma linha. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto os nossos dias sobre a terra são como a sombra. A mesma forma de dizer, com outras palavras, o que está no Salmo 82, versos 6 e 7. Dando continuidade, 1 Pedro capítulo 2, verso 25. Porque estáveis desgarrados como ovelha, agora porém vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Nós estávamos desgarrados, mas desde quando nós estávamos desgarrados? Vou colocar alguns outros pontos antes de explicar desde quando nós estávamos desgarrados. Salmo 99, a partir do verso 1. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Querubins são anjos. Anjos são espíritos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Salmo 97, a partir do verso 1. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegram-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Então o trono de Deus é feito com base na justiça e no juízo. Mas olha que nós vamos encontrar em Eclesiastes 3, a partir do verso 16. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade. Olha aí, tinha algo errado. E no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Está vendo que a causa da injustiça e da maldade provinha dos filhos dos homens? Verso 18 de Eclesiastes 3. Os homens perderam o seu estado natural. É isso que nós vemos lá em Gênesis capítulo 1. A queda de Adão e Eva. Os anjos do Eterno. Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Está sendo dito a um homem, príncipe de Tiro. Mas lembre-se lá do Salmo 82, versos 6 e 7. Somos deuses, todavia como homens nós morreremos. Então aqui está falando do príncipe de Tiro, e a gente vai ver que ele é um anjo. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração, e dizes, eu sou Deus, eu sou Elohim. Sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Sim, é mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria e no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer à cova, à sepultura,
e morrerás da morte dos transpassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus? Pois não passas de homem e não és Deus, no poder do que te transpassa. Então eles são deuses, porém como homens morrereis, mesmo sendo deuses. Verso 10: da morte dos incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden. Ué, o rei de Tiro estava no Éden? De que forma? Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouros te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado foram eles preparados. Então estavas no jardim do Éden, no jardim de Deus. Verso 14: tu eras querubim da guarda ungida. Quem que tomava conta do jardim do Éden? Não era Adão? Gênesis 2, verso 15. Não era a serpente que tomava conta do jardim, era Adão. Então tu eras querubim, anjo da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Aonde era o jardim do Éden? A oriente. Será que é o oriente do planeta Terra? Lembra do estudo da parte 1? Dizendo que a palavra oriente significa eternidade, tempos antigos. E depois que o homem pecou, o jardim do Éden foi colocado mais a oriente. Ora, se fosse colocado mais a oriente literal do planeta Terra, a gente encontraria o jardim do Éden aqui ainda. E por que não encontramos? Porque o jardim do Éden não está oriente literal na Terra, mas está na eternidade. Agora o texto principal que vai mostrar que nós somos de ontem, que nós somos deuses e que nós fomos criados antes da criação dos céus e da terra. O texto está em Jó capítulo 38. Eu pediria que os irmãos lessem com atenção comigo. Verso 1. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estava tu? Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Olha aí, Deus está perguntando para Jó onde ele estava quando Deus lançava os fundamentos da terra. Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Presta atenção, se é que o sabes. Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Pedra angular é Cristo, é Yeshua. Quando as estrelas da alva, juntas alegres, cantavam. Estrelas cantam? Ou quem são estrelas? São anjos. E rejubilavam todos os filhos de Deus? O que é rejubilar? Rejubilar é se alegrar. Então, naquele tempo, os filhos de Deus se alegravam? Olha que interessante. Mas a prova maior está por vir ainda. Ou quem cerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas? E disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos?
A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste os mais profundos do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ou viste essas portas da região tenebrosa? Olha aqui, Deus está perguntando se ele viu. Deus está perguntando se foram reveladas a ele, a Jó, as portas da morte, ou se ele viu as portas da região tenebrosa, o Sheol. Verso 18. Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-me se o sabes. Ó, segunda vez que pergunta se Jó sabia dessas coisas. Verso 18 e o verso 5. Verso 19. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Está vendo? 2 caminhos. A morada de Deus e a morada dos ímpios. A prisão, o Sheol, as trevas. E quanto às trevas, onde é o seu lugar, para que as conduzas os seus limites e a descer nas veredas para a sua casa? Verso 21, a chave da pré-existência, que somos criados antes dos céus e da terra. Olha só o que Deus disse a Jó. Tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Tu sabes, Jó, porque sabes o quê? O que ele perguntou lá atrás, da criação. Como que Jó sabia? Por ouvir dizer? Não, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Estou colocando agora a figura em detalhes da passagem de Jó 38, 21. Onde aparecem as traduções e a frase em hebraico. Então nós temos aí em roxo a palavra Iadata, tu sabes. Temos em verde claro a palavra que significa porque eis. Temos em azul claro a palavra as, que é naquele momento. Temos a palavra em vermelho tivaled, que significa nascido. Temos a palavra em marrom claro, o mispar. O significa e mispar, número. Em verde escuro temos Yameiha, que significa teus dias, os tempos de Jó. E em roxo a palavra Rabim, que é muito, muitos, abundante, muito grande. Então, todas as traduções aí traduziram corretamente. Almeida atualizada. Tu sabes porque neste tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Então observe aí, leia de novo Jó capítulo 38 e preste atenção no verso 5, onde Deus pergunta para Jó se é que tu sabes. Verso 18, qual é a largura da terra? Dize-me se tu sabes. Onde está o caminho da morada da luz e o caminho das trevas? Verso 19. E o verso 21, que é o que eu citei. Tu o sabes, porque nesse tempo era nascido e é grande o número dos teus dias. Depois você pode pegar a continuação de Jó 38, 39, onde Deus continua falando com Jó. Jeremias 1, a partir do verso 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Muitos dizem que Deus é onisciente, é verdade. Contudo, segundo o Salmo 82, versos 5 e 6, diz que nós somos deuses, Elohim, espíritos, anjos, todavia como homens morreremos. Então é por isso que Deus conhecia Jeremias antes dele nascer no ventre de sua mãe.
porque ele já era um anjo. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Observou aí que Jesus, ele tem um Deus e um Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então nós temos uma briga de denominações, onde os calvinistas, pregam a predestinação, e outros, arminianos, e de outras correntes semelhantes aos arminianos, que dizem que nós temos o livre-arbítrio, a escolha. Os dois lados estão corretos, mas os dois lados da moeda não entendem em profundidade que é este conceito no que nós somos deuses e como homens nós nascemos e morremos. Então é por isso que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Porque antes da fundação do mundo nós já existíamos. E antes da fundação do mundo nós já tivemos os nossos livre-arbítrios, as nossas escolhas. Alguns se rebelaram, outros não. 2 Timóteo capítulo 1. Olha que interessante o verso 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, antes do Oriente, antes da Antiguidade. Percebem? Nos foi dada antes. Tem mais. Tito capítulo 1, a partir do verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Olha, Deus prometeu para quem? Para ele mesmo? Não. Ele prometeu para os seus anjos, para os seus Elohims, antes dos tempos eternos. Então, quando os irmãos veem a palavra tempos eternos, está falando da antiguidade, da eternidade passada. E olha só a continuação. E em tempos devidos, em tempos apropriados, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Esses tempos devidos é a palavra kairos, é a palavra moed no hebraico. Kairos está em grego e moed no hebraico. Tempos determinados. Jeremias 31, verso 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. O amor de Deus é eterno, gente. O amor de Deus não tem só 2.000 anos, 7.000 anos. O amor de Deus é eterno, desde o princípio até o fim. Por isso, com benignidade. O que é ser benigno? Que não deseja o mal. Por isso, com benignidade, te atraí. Então, esse amor eterno, está a palavra olam no hebraico. Romanos capítulo 1, verso 2. Deus não rejeitou a seu povo, a quem de antemão conheceu. Conheceu quando? Na eternidade, nos tempos antigos. Olha que interessante, João 17, verso 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Está vendo? Jesus tinha glória antes que houvesse mundo? Jesus é um anjo. Êxodo 23. Pesquisem lá. Eis que envio o meu anjo, e ele perdoará vossas transgressões e ele guiará o povo. Anjo perdoa pecado? Não, mas esse recebeu autoridade nos céus e na terra.
Então Jesus, como anjo, também existia antes da criação dos céus e da terra. Olha o que diz o próprio Jesus no verso 6. Manifestei o teu nome. O nome de quem? Do Eterno. Pois nele está o nome do Eterno. E Yeshua. Mesma coisa que está em Êxodo 23. Pois os irmãos pesquisem lá. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Eram no passado. Eram teus. Mas eu nasci agora. Como que eram teus? Entende? Nós somos deuses, filhos do Deus Altíssimo. Todavia, como homens, morreremos. Eram teus e tu me confiaste. Palavra de Jesus. Eram teus, eram de Deus, eram do Pai. E ele confiou a Jesus a guarda deles, o pastor das ovelhas. E eles têm guardado a tua palavra, a palavra do Eterno. É o que Jesus disse no Evangelho de João. O ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Jesus é o Messias. Jesus é o Cristo. O enviado não é Deus, porque Deus vai enviar a si mesmo. Deus não é Cristo. Deus não é o Messias, o ungido, porque Deus não unge a si mesmo. Enviado é quem Deus enviou. João 3,16. Yeshua, Jesus, recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, para representar Deus na terra. Recebeu o papel de filho, com F maiúsculo. Mas Jesus, como anjo, já não era filho? Sim, como todos nós somos. Elohim, deuses. Somos filhos, com F minúsculo, do Deus Altíssimo. Ninguém jamais viu a Deus, mas quem via Jesus e Yeshua via Deus. Então parece uma contradição, mas não é. Nós estávamos vendo a sombra de Deus. Assim como o tabernáculo é sombra do nosso corpo, o verdadeiro tabernáculo, Yeshua era sombra do Eterno. Porque o verdadeiro Deus é o Eterno, o Pai. Aonde o próprio Jesus, em 1 Coríntios 15, diz que vai devolver o reino ao seu dono e se sujeitar a ele, para que Deus seja tudo em todos. Leia lá 1 Coríntios 15. Filipenses capítulo 2, verso 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, Elohim, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, com D maiúsculo, porque Deus com D minúsculo jamais pode ser Deus com D maiúsculo. Antes a si mesmo se esvaziou. Como que ele se esvaziou? Deixou a sua forma de Elohim, de anjo, e assumiu a sua forma de servo, de homem, tornando-se em semelhança de homens. Sois deuses, filhos do Deus Altíssimo. Jesus disse isso aos fariseus lá em João capítulo 10. Leia lá João capítulo 10. Tornando-se em semelhança de homens. Todavia como homens morrereis. Lembra lá Salmo 82, 6? E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Judas capítulo 1, verso 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estivesse ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirou-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, em prisão, para o juízo do grande dia. Aqui está falando de anjos. Mas quem são os anjos? Os homens. Depois você leia Judas e você verá que está falando de anjos e de homens. Porque anjos são homens e homens são anjos. Verso 12, ó.
Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, branqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, árvores sem fruto, duplamente mortas. Como uma pessoa pode morrer duas vezes? Entende? É a morte física e a morte espiritual. Então, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes. Estrelas são anjos, para os quais tem sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Nas próximas partes desse estudo, nós vamos falar exatamente daqui, para sempre. As penas são eternas? Sim ou não? Qual o destino dos anjos que se rebelam e não se reconciliam com Deus? Jeremias 6, verso 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Então essas veredas antigas é a palavra Olã, é a eternidade também. Perguntai pelos caminhos antigos. Se nós somos eternos, fomos gerados na eternidade, antes da criação dos céus e da terra, então nós temos caminhos antigos. Jeremias 18,15. Contudo, todos do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos, e nas veredas antigas, para que andássemos por veredas não aterradas. E eu queria encerrar essa parte número 2, falando do Salmo 77, a partir do verso 1. Ao mestre de canto, Gedutum, Salmo de Asaf, elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Olha aí, está falando do nosso espírito. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Rejeito o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Olha como o salmista sabia que a graça de Deus era eterna. O amor de Deus era eterno, com amor eterno te atraí. Caducou a sua promessa por todas as gerações? Essas gerações aqui é só 2.000 anos, 7.000 anos, 20.000 anos? Ou é a eternidade? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Olha só. Deus não é benigno? Com amor eterno te atrair? Mais uma vez. Citação de Jeremias 31, verso 3. Esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Está vendo que o salmista diz? Mesmo na ira, Deus teria reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Que palavra que é essa? É a palavra Queden, a palavra Oriente, a palavra eternidade, tempos antigos. Então olha aí o slide do Salmo 77, verso 5. O que está em roxo é a palavra Queden, Oriente, tempos antigos, antiguidade, eternidade. A palavra Shanote, plural da palavra Shaná, que significa ano. Então, Shanote é anos.
E em vermelho temos a palavra Olaim, que é plural da palavra Olã. Um longo período de tempo indeterminado, eterno, eternidade. Ué, eternidade tem plural? Tem mais de uma eternidade? Sim. O que diz o Salmo 90, verso 2? De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, de eternidade a eternidade, Deus é Deus sozinho? Como que ele pode ser Deus sozinho? Ele vai mandar em quem? Ele vai governar sobre quem? Ele vai amar quem? Deus vai ficar roncando a eternidade toda sem fazer nada? Não, nós somos de ontem. Nós somos deuses, Elohim. Todavia, como homens, morreremos. Espero que os irmãos tenham entendido o que eu quis passar e não percam a continuação deste estudo. Sois deuses. Um abraço a todos e shalom, shalom.